Boa sorte, do sonho até a xícara. Aonde fica o pedaço de chão que escolhemos para cuidar? Chegando em campos altos, obrigatoriamente temos que passar a linha do trem, responsável pela origem da cidade. Subindo a Rua Palestina até a igreja de São Sebastião, viramos à esquerda e seguimos até uma estrada de terra, à esquerda, rumo a Jararaca, mantendo sempre à direita, mais 5 quilômetros e chegamos na Fazenda Boa Sorte. Localizada no alto de um chapadão, um divisor de águas. De um lado está a bacia do São Francisco e, de nosso lado, a bacia do Rio Paranaíba, a 1.150 metros de altitude. Cultivamos diversas variedades de café arábica. Temos o Bourbon e o Catuai, amarelo e vermelho, o Topázio e o Icatu amarelo, num total de 180 mil árvores de café distribuídas em 42 hectares. Estamos na atividade há 12 anos, sempre procurando aprimorar nossas técnicas de trabalho, produzindo a cada safra um café de melhor qualidade. Neste percurso, conseguimos 2 certificações, Café do Cerrado e Certifica Minas, IMA, e estamos em processo até o final do ano para a certificação Green Forums. A importância das certificações se encontra no fato de melhorar a administração da fazenda, com inserção de protocolos de trabalho, cuidados com o meio ambiente e o trabalho socialmente correto. Acreditando que uma mãe cuida de seus filhotes com o que há de melhor, procuramos tratar os cafés depois de colhidos como filhos, reunindo todos os esforços para não estragar o que a natureza cuidou até o momento. Hoje, na Boa Sorte, temos tanto a colheita manual quanto a mecanizada, pois temos áreas tratoráveis e não tratoráveis. Para iniciar o processo de colheita, é imprescindível que haja no máximo 10% de verdes entre as totalidades dos grãos. Na colheita mecanizada, conseguimos colher um café mais homogêneo, com lotes maiores, pois a mecanização nos proporciona uma colheita mais rápida. Todo o nosso café é lavado assim que chega da lavoura, no mesmo dia da colheita. Damos aí um grande passo para a qualidade, tendo em vista que, lavando, separa-se o café que boia, ou seja, o café que começou a secar no pé, dos cafés verdes e cerejas. Daí, temos 2 processos diferentes. Primeiramente, vamos falar do café que boia. Estes cafés são espalhados em nossos terreiros em camadas bem finas, mantida assim nos primeiros dias. Temos um total de 8.000 metros quadrados de terreiros cimentados e 2 terreiros suspensos, medindo mais 300 metros quadrados. Falaremos sobre os terreiros suspensos mais 2 vezes, uma no processamento do cerejo descascado e a outra no processo de catação do verde da colheita manual. Todos os cafés são rodados ininterruptamente das 8 da manhã até a tarde, quando então começamos a enleirar os cafés. Agora vamos ao processo do café cereja e verde, o que não boia. Este café é encaminhado ao descascador de cafés. No processo de descascar o café, que originar o café descascado, conhecido como CD, cereja descascada, gastamos o mínimo de água possível, reciclando-a em caixas, sendo que esta água volta para reabastecer o sistema. Ao término, toda a água que resta no final do processo, em torno de 6.000 litros, esta água é jogada de volta na lavoura, nos pés de café, com um implemento chamado chorumeira. Da mesma maneira, retornamos para a lavoura com a
casca molhada, que sobra no processo de despolpar o café, e com a palha seca, esta adquirida no processo de benefício do café. Ambas são armazenadas em um lugar previamente escolhido na propriedade, para descansar e decompor-se. Posteriormente, são devolvidas para a lavoura em forma de adubo orgânico. Trabalhamos com o descascador de cereja sem peso algum, pois acreditamos que passar um pouco de café cereja para o verde é menos maléfico que deixar misturar verdes no café cereja. Procuramos nunca levar água para o terreiro, deixando os cafés nos carrinhos até escorrer bem toda a água, só para depois espalhá-los. O cereja descascado é espalhado de maneira a não ficar grão sobre grão, e sim um do ladinho do outro, que será como passarão a primeira noite. No dia seguinte, muito rodo neles, pois precisam estar sem água até a tarde para poderem, já na segunda noite, dormirem nos terreiros suspensos de tela fina. Este é o cuidado que temos com os nossos CDs enquanto eles permanecem nos terreiros. Então, quando formam lotes de 7.500 litros, vão acabar de perder umidade em nossos secadores, num total de 2, com fogo indireto, de fornalha a lenha, lenha esta produzida toda na fazenda. Aí o bicho pega. No auge, no pico da safra, trabalhamos 24 horas, sempre com 4 lotes, ou seja, a capacidade total de secagem é de 30 mil litros. Temos um controle de cada lote nos secadores, com dados como dia de colheita, talhão, quantos dias ficaram no terreiro, quantas medidas foram colhidas e quantas já estão armazenadas. Temos também controle das temperaturas nos secadores, tanto da temperatura das turbinas logo após as fornalhas, que nunca podem passar dos 60 graus, quanto controle das temperaturas dentro da massa do café nos secadores, que, no caso do cereja, sempre que atinge a temperatura de 40 graus, este sobe para descansar nas turas de descanso. A partir da safra de 2011, não usaremos mais essa temperatura para interromper a seca ao forno, pois passaremos a adotar a temperatura de corte para descanso em 38 graus. Depois de atingirem uma umidade em torno de 11%, os cafés vão para as turas de descanso, todas feitas em peroba rosa com 4 divisões, cada uma delas com capacidade para suportar de 100 a 180 sacos de café, que são beneficiados na própria fazenda. Lembram que falei que falaria de 2 utilidades para o terreiro suspenso? Este ano estamos fazendo um lote de café especial em um projeto piloto, com levantamento de custos, provas e treinamento de pessoal. Este café especial provém de uma colheita manual. O método utilizado é a derriça no pano, que depois é limpo, separando os cafés de folhas e pedacinhos de paus. Este café é recolhido e lavado 2 vezes por dia. A diferença começa agora. Ao invés de descascarmos os cerejas, estes são espalhados em camadas bem finas, onde nossas catadoras de verde entram em ação. Aí então usamos nossos terreiros suspensos para fazer a separação dos grãos verdes e imaturos. Temos capacidade para captarmos com 20 senhoritas uma quantidade de café que depois de pronto rende 8 sacos dias. Este café chama-se Honey Coffee e atualmente é produzido na Costa Rica e no Panamá. E existem torrefadores que pagam $540 a saca de 60 quilos.
É isso aí, minha gente. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores, vencendo, ganhando. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensino uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente.